Eu saúdo a igreja na santa paz do Senhor. Amém, queridos, é uma alegria a gente estar aqui na área. Hoje, depois do congresso, se refazendo ainda de algumas coisas, nós temos alguns motivos, né, para orar daqui para frente. Nós temos que clamar a Deus pela nossa cidade. Está chegando mais um tempo de maravilha, de eleições. Pode baixar um pouquinho, ajusta aqui. E aí, a gente está chegando a um tempo de eleições, as conversas estão ficando meio acirradas, meio chatas, isso tudo aí que a gente vê na cidade, né? Então vamos orar para que isso seja um tempo de paz, essas coisas todinhas aí. A gente precisa orar pela bênção de Deus, né, sobre a vida e caminhada da nossa igreja nos eventos que nós teremos. Ainda teremos dois momentos importantes. Nós teremos o reencontro já na outra semana e o encontro no início de dezembro, 4 a 6 de dezembro. Então a gente precisa se programar direitinho, precisa orar, né, para que tudo vá bem, tudo vá de acordo com Deus quer. É isso, né? E orar pela nossa liderança de célula, orar pelos eventos e pela liderança de célula, por aquilo que essa igreja tem buscado viver, para que o Evangelho de Cristo apareça. O que nos interessa é que o Evangelho apareça, que a gente tenha a competência de diminuir, né? A gente não precisa aparecer, deixa Deus exaltar a gente. Isso Ele faz na hora dele. E se Ele não falar nada, querido, não fique doidinho, não fique atormentado, porque quem precisa ver o seu trabalho está vendo, é Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar pela nossa cidade, para que a bênção de Deus esteja sobre nossa cidade. Deus colocou no meu coração e de mais alguns pastores, já a gente vai marcar um tempo aí para a gente sair para orar. Nossa ideia é sairmos, irmos até a casa de pedra lá em cima e orarmos de lá pela nossa cidade. Ali a gente vai ministrar uma bênção sobre a vida dessa cidade, para que a gente veja algumas potestades, né, as potestades, na verdade, algumas não, as potestades e principados serem destronadas sobre essa cidade. A gente vai orar lá de cima, mas desde já peço a vocês que orem por isso quando orarem pela cidade, para que Deus esteja realmente guiando os nossos passos. E oremos pelos eventos que teremos, encontro, reencontro, pelos líderes e pelas células dessa igreja. Quem sentiu o desejo, eleve sua voz a Deus em oração. Oremos.
Amém, queridos? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15. João 14, a partir do versículo 15, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Amém. Pode sentar. Para encerrar o mês da restauração, e depois de ouvir tantas coisas boas, né, nesse congresso, desde já vou avisando logo que nós iremos produzir, né, um DVD. Esse DVD ele será vendido a preço de custo, porque nós não vamos colocá-los na internet, como a gente já tem feito, mas a gente vai fazer um DVD bonitinho e vamos vendê-lo aí a R$10, alguma coisa assim, a preço de custo mesmo, e é para a gente ter isso em mãos. Isso vai ser feito desse jeito, até mesmo por causa da forma, né, que nós somos ministrados e tudo mais, as histórias, os testemunhos. Então nós vamos fazer desse jeito. Então, só para você se ligar, dentro em breve isso vai ficar pronto, e aí a gente vai fornecer, deixar isso disponível à igreja. E depois de tantas coisas que nós ouvimos, tantos desafios, né, que foram feitos ali, eu sinto, né, que a nossa igreja ela está com um pé no caminho que ela precisa andar, ela está no pé, com a mão no desafio, ela está por um triz para romper definitivamente e caminhar na coisa, caminhar crescendo, caminhar agregando pessoas, trazendo pessoas, libertando pessoas de suas mazelas, enfim, é o que eu sinto. E o texto que a gente acabou de ler, eu trago essa palavra para que a gente tenha o que foi dito nesses 3 dias, reafirmado aqui. Tudo acontece pela pessoa do Espírito Santo, pelo companheiro chamado Espírito Santo que caminha conosco. Se a gente inventar de arrumar outro companheiro que não seja ele, a gente vai desequilibrar a nossa caminhada, a gente vai perder força. E aí Jesus ele fala: olha, se vocês me amarem, vocês que dizem que me amam, vocês precisam guardar, só quem me ama guarda os meus mandamentos. Não tem outra forma de você provar que você ama Jesus de Nazaré. Observe bem que ele coloca tudo no prático. Jesus ele não coloca as coisas de forma teórica. Jesus não é teórico em absolutamente nada. Jesus usa da única ferramenta que lhe está disponível, a palavra. A palavra que vem usada pelo Espírito Santo, movida ou movimentada pelo Espírito Santo, que entra no coração e entra na alma do ser humano e vem cortando tudo para que a gente conheça realmente qual é o propósito e a direção que ele está nos dando. Então a direção que o texto de Jesus ele nos dá de cara é isso: se vocês me amam, então guarde os meus mandamentos. Aí depois ele solta uma palavra que é poderosa: olha, eu vou rogar ao Pai que ele mande outro, ele vai mandar outro, o Consolador, para que esteja sempre com vocês. Então observe bem que Jesus ele vai prometendo que ele estaria conosco, mas não pessoalmente, mas sim com esse Consolador,
E aí ele fala: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não pode vê-lo, nem conhece ele, mas nós conhecemos. Vocês conhecem e ele habita com vocês. Eles habitam com vocês e estará em vocês. Olha que palavra Jesus solta. Então, queridos, algumas coisas acho que a gente precisa começar a pensar sobre essa palavra. Quando a gente fala de restauração, e eu tenho falado, a gente tem buscado entender isso, né? A restauração é o poder de dar ou de trazer de volta o vigor perdido. Restaura-se o vigor, restaura-se uma visão. A visão perdida é devolvida, a palavra profética perdida é devolvida, o ministério esquecido é devolvido. E assim nós caminhamos rumo a uma restauração plena. Vamos restaurando uma coisa de cada vez. Não é tudo de vez, uma coisa de cada vez, até que essa restauração ela seja plena em nós. E isso acontece mediante o Espírito Santo. Agora, quando a gente ama a palavra, o Espírito vai começar a movimentar essa palavra dentro da gente, em nossa alma. O Espírito Santo começa a movimentar essa palavra em nossa alma. Não se esqueça, alma, pensamentos, sentimentos e ações, geram ações. O Espírito Santo começará a dizer para você: olha, o marido é cabeça da mulher. Mas depois o texto seguinte é: mulheres, fiquem submissas ao seu marido. Maravilha, todo mundo gosta dessa parte. Mas depois diz: marido, ame a esposa como Jesus ama a igreja. Aí você se assusta, porque aí você diz: opa, não é conversa. Se eu quero a minha mulher submissa a mim, eu preciso tratá-la bem, eu preciso tratá-la com excelência, conforme que o texto bíblico diz para nós. Se eu não tratar de forma excelente, pode perder submissão, queridão. Você vai gerar uma revolta, você vai começar, e aí vai. E aí fora outras coisas, Jesus fala: se tudo que vocês pedirem em meu nome, nada duvidando, pode crer que vai receber. Aí a gente ora 1, 2, 3, 4, 1000 vezes na mesma coisa, não recebe, porque você está demonstrando dúvida diante de Deus. Você está orando a mesma coisa o tempo inteiro. Para quê, querido? Coloca lá na mão dele, deixa lá. Para que ficar orando um monte de vez? Enquanto você está perdendo tempo orando a mesma coisa 1, 2, 3 dias, uma semana inteira, um mês inteiro, você está deixando de orar por pessoas, você está deixando de olhar para o lado, está deixando de pescar, porque você só está preocupado com você, seu egoísmo. Aí eu pergunto: onde é que há restauração nisso aí? Será que realmente estamos amando Jesus de Nazaré? Estamos amando o mandamento dele? Estamos fazendo aquilo que ele ordenou? Quando a gente fica o tempo inteiro orando somente por nós, perdendo tempo às vezes com coisas que Deus já ouviu, coisas que Deus já resolveu fazer, só não fez ainda porque você está insistindo na oração todo dia. Querida, o tempo é de confiar em Deus, e eu clamo a Deus por restauração da fé, de uma fé que realmente está alicerçada na palavra, uma fé que chama à existência o que não existe, conforme ele diz. A fé é visualizar aquilo que não vê, é chamar à existência o que a gente não tem ainda, mas vamos ter. Os olhos físicos não veem, mas está lá, está ali. É assim que a coisa funciona, querido. Então, quando eu olho Jesus falando nesse texto, dessa forma, Jesus está dizendo: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, se a minha palavra estiver num lugar privilegiado na sua vida, se a minha palavra for prioridade na sua vida, o Espírito Santo irá movê-la em seu favor. Você terá a autoridade na palavra para destronar todo tipo de potestade e principado que possa se alojar sobre a sua cabeça, sobre a sua família, sobre qualquer situação que você inventar de orar, quiser orar. As potestades cairão em nome de Jesus.
A segunda coisa é que aquilo que você mais deseja, que é que pessoas se convertam, você vai precisar do poder da espada, que é essa palavra. E ela só vai cortar a alma se o Espírito Santo mover a palavra no coração das pessoas. O Consolador começar a consolar as pessoas pela palavra que você diz. E observe bem, querido, na grande maioria das vezes, grande parte do dia nós não estamos com a Bíblia na mão. Deixamos nossa Bíblia em casa, no carro, no armário. Grande parte das horas do dia é assim que funciona. Então isso significa uma coisa: seja você a Bíblia do mundo. Tenha você um testemunho que traga aos olhos das pessoas a Bíblia. Se você não tem testemunho para isso, pouco importa você ficar carregando a Bíblia na mão. Porque o que as pessoas querem ver é a prática dessa Bíblia. Se você não pratica, está dizendo nada para ninguém. É assim que funciona. De forma simples e grosseira até às vezes, mas direta. Se não fizer desse jeito, não tem outro jeito. Ou a gente vive isso, ou a gente não vai viver isso. Por isso Jesus falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o companheiro com vocês. Ele vai morar, ele vai estar com vocês. Eu vou viver por um pouco de tempo. O mundo não vai me ver mais, mas eu vou viver em vocês. E Jesus só estará vivo em nós se a gente praticar a vida dele, que está nessa palavra. Por isso ele ordena: guarde os meus mandamentos. E aí no 21 vem o ápice desse momento, dessa palavra, quando ele fala: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus começará a aparecer a você. Você começará a ver coisas, querido. As visões que Joel fala começará a ser uma realidade na sua vida. Os sonhos começarão a ser realidades na sua vida. Mas para que isso aconteça, querido, a presença do Espírito precisa ser uma realidade na sua vida. É Ele quem move a restauração na sua vida. Se Ele não estiver presente, se você não for íntimo do Espírito, não haverá nenhum tipo de restauração em você. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas sem a presença do Espírito que move a palavra, que move as ações da Bíblia nas minhas ações, sem Ele não acontece nada. Está entendendo aí? Estão comigo? Sim ou não? Então fala para quem está do seu lado: se o Espírito não mover a palavra em você, nada vai acontecer na sua vida. Sob essa palavra, nós vamos orar nesse momento. Vamos orar pela nossa própria vida. Comece a orar pela sua vida agora, querido. Entenda isso de forma simples. Não quero ficar passando muita informação para você hoje, mas entenda de forma simples e comece a clamar mesmo: Deus, eu ainda falho nisso, falho naquilo, eu ainda olho demais a vida dos outros, eu ainda falo dos outros, eu ainda sinto raiva dos outros. Isso tem me bloqueado, tem me paralisado, e essas coisas impedem que eu viva, que eu guarde os mandamentos, porque a sua palavra diz que eu tenho que amar, independente do que me faça. Até os meus inimigos eu tenho que abençoar, mas eu tenho tido dificuldades, Deus. Confessa ao Espírito Santo, fala com o Espírito Santo, fala direto para Ele. Ele está a fim de te escutar. O Espírito de Deus, Ele intercede por nós e está muito a fim de interceder por sua vida nessa hora.
Se tem alguma palavra que você se lembra, que foi lançada sobre a sua vida, eu clamo, eu invoco de você, para que você agora fale: Espírito Santo, move essa palavra que eu me lembro agora no meu coração, para que a minha alma, ela seja movimentada por Ti, Espírito Santo. Eu não quero me movimentar por aquilo que eu sei, por aquilo que conheço, pelas minhas filosofias. Não quero me movimentar pelos meus sofismas, pela minha religiosidade, mas quero me movimentar pela entrega da minha vida a Ti. Não quero ter um coração perturbado em sentimentos e ressentimentos. Por isso, vem Espírito Santo, eu quero guardar a palavra do amor, a direção do amor, do perdão. Eu quero guardar a vida de Jesus na minha, para que eu consiga me resolver para viver o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, escuta a oração do Teu povo. Nos ajuda, Pai querido, a viver o melhor dessa terra, meu Deus. Mas o melhor dessa terra, ó Deus amado, só será melhor se o Teu Espírito movimentar a Sua palavra dentro em mim. Por isso, Pai querido, a cada palavra lançada aqui, meu Deus, nós trazemos pelo menos uma nessa hora, para que áreas ou uma área apenas da nossa vida comece a ser remodelada hoje. E cada indivíduo aqui, meu Deus, consiga superar a si mesmo, pelo poder da Sua palavra, pelo poder da Tua ação, Espírito Santo. Nosso clamor a Ti nessa hora é que sejamos nós, homens e mulheres, movidos e movidas por Ti, Espírito Santo, para que sejamos homens e mulheres fiéis até o fim, cumpridores e cumpridoras, ó Deus, da Sua missão e do nosso propósito nessa terra. Tomando as Tuas mãos nessa hora, restaura a nossa vida, trazendo cura em nossa alma, cura sobre o nosso ministério, cura sobre a visão que o Senhor tem dado, Deus, cura sobre a nossa vontade, cura sobre, ó Deus amado, aquilo que desejamos, para que nós entendamos, ó Deus, a Sua direção, a Sua ação sobre a nossa vida. Cura, Deus amado, até mesmo a nossa fé, para que em todas as coisas a gente consiga, Deus, acreditar que o Senhor é presente, o Senhor está agindo em nós e por nós. Tomando as Tuas mãos, escuta a oração do Teu povo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Tem um cântico que diz que Jesus é o caminho. Nós vamos louvar agora com ele. Afirmando o texto de João 14 que nós acabamos de ler. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Obrigado, Deus, pela oportunidade, pela restauração, pela amizade, Senhor, por acreditar em nós. Obrigado, Deus. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, o Espírito que o mundo não pode, mas Ele habita em vós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele, a Ti, meu Senhor. Quero Te amar mais, 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 Senhor. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos, diz o Senhor, e Ele intercederá por nós e nos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo mentiroso não pode receber, mas o Espírito Santo, o Consolador, habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele, os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei, diz o Senhor. Manifestará você, diz o Senhor, promessa dele. Eu quero Te amar, Senhor. Quero Te amar mais. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Eu desafio você a orar pela pessoa que está do seu lado agora. Você vai ministrar essa paixão por Cristo. Seja desatado na vida dessa pessoa essa paixão por Cristo que faz a gente amá-lo acima de todas as coisas. Ministre agora a presença dessa paixão na vida do seu irmão, da sua irmã, em nome de Jesus.
Ministra o Espírito de Deus, paixão pelo Espírito, paixão pela palavra, paixão pelos mandamentos de Deus. Recebe esse sentimento novo que Deus dá, essa capacidade nova que Deus dá. Recebe em nome de Jesus. Paixão por ti, Senhor, nos ensina, Santo Espírito, guardar os teus mandamentos, viver segundo a tua vontade, Senhor. Nos ensina a viver, meu Pai. Pai Celeste, escuta a oração do teu povo. Faz conforme, Deus, a palavra lançada de cada um sob o nome do Senhor. Faz assim, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo, colocou um novo coração, completamente novo. Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo, colocou um novo coração, completamente novo. Essa sensação de que só Deus me basta, certeza de que eu e Deus em mim se encaixar. Tudo que existe em mim clamando por Deus, e sentimento novo Deus gera, o Espírito Santo dá. Clama. Quando um amigo me traiu, eu amei. Quando o inimigo perseguiu, eu orei. E com o invejoso Deus me fez ser bênção. Mudança de vida, mudança de mentalidade. Deus deu, Deus faz, Deus me deu um sentimento novo. Deus me fez nascer de novo. Novo coração, completamente novo. Essa sensação
certeza de que eu e Deus em mim se encaixar, tudo clamando por Deus, e sentimento novo Deus me deu. Quando o amigo me traiu, eu amei. Quando o inimigo me seguiu, eu busco a face de Deus, e com o invejoso Deus me fez ser bênção. Mas que sentimento! Deus deu, Deus faz, Deus liberta, Deus cura, Deus me deu um sentimento. Completamente novo. Vem, Senhor, sobre nós e executa, Deus amado, do jeito que o Senhor quer em nós. Restaura, Deus amado, a alegria e o prazer da adoração em Ti. Restaura, Deus amado, a nossa vida para o louvor e adoração da Sua glória. É o meu maior prazer te adorar, Senhor, prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a Ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vi, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, meu Deus. Sinto teu fluir, Deus, quebrando as minhas cadeias, rompendo as minhas barreiras, Deus, as intimidações, os medos, Deus, sarando os ressentimentos, mudando a minha vida, Senhor. É o meu maior prazer prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro.
dizer, quando tua glória eu vi, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quando tua voz ouvir, quero então dizer, eis-me aqui, Senhor. Pai amado, nosso clamor a Ti é que o Senhor cresça, nós diminuamos, Deus, o Senhor apareça e a gente consiga, Pai da glória, simplesmente levar o Teu nome aonde quer que a gente esteja, meu Deus. Pai amado, nós às vezes entramos em conversas que não deveríamos entrar, Deus. Falamos coisas que não deveríamos falar, meu Pai da glória. Nós temos entendido a cada dia, Pai amado, que só o Senhor tem o poder de quebrar as intimidações. E nos cabe, Deus amado, permanecer na Sua presença, sentir, ter intimidade com o Teu Espírito, Deus amado. Para que em nenhum momento, Deus amado, o Teu povo, cada indivíduo, cada crente em Ti, cada cristão, não fique prostrado, Deus amado, em seus próprios temores. Toma as Tuas mãos nessa hora, Deus amado, nos faz sentir, Deus, um sentimento novo, porque o Senhor está aqui conosco para restaurar a nossa vida, a nossa alma. Restaura-nos, Deus, cura-nos essa noite. Faz coisas poderosas em nós, Deus, por meio da Sua palavra. Nos traz a memória que pode nos dar esperança para que a gente consiga viver a libertação do Senhor. Toma-nos as Tuas mãos essa hora e nos ajuda, Pai da glória, a caminhar de forma que Te agrade, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar aqui. Meu Deus, o Vitor era você. Centímetros. Eu vou cobrir. E eis que te digo, não aparecerás mais. Beleza, queridos? Deixa eu ver aqui, maravilha das maravilhas. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, se não me falha a memória. Capítulo 5, maravilha das maravilhas. Desculpa, capítulo 4, aí mesmo, aí do lado aí, beleza? A partir do 16. Capítulo 4, a partir do versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei,
mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está isso escrito, que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Pai amado, nós te agradecemos por essa palavra, rogamos ao Senhor, ó Deus, que ela seja testificada em nosso coração e testificada em nossas ações. Toma-nos nas tuas mãos nessa hora, nos ajuda a viver de acordo com o que ela nos ensina. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bem, queridos, pode sentar, fique tranquilo, fique tranquila. Beleza. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito dessa instrução que Paulo dá a respeito de Abraão. Primeiro porque a gente tem aprendido já aqui que Abraão é conhecido como o pai da fé, não é? Para a caminhada, nossa caminhada e tudo mais. Abraão é uma inspiração de fé, pelo que ele conseguiu realizar, né? Abraão, não se esqueça disso, Abraão foi o cara que Deus prometeu um filho, a mulher dele era estéril, e Abraão esperou 25 anos até que essa promessa se cumprisse, que Sara ficasse grávida. Pergunta para quem está ao seu lado: você vai esperar 25 anos para que a palavra se cumpra na sua vida? Pergunta: você quer esperar esse tempo? Pergunta aí. Pergunta de novo: precisa desse tempo todo? Pergunta aí, desafia mesmo, é para perguntar: precisa desse tempo todo? Pois é, queridos. Mas por que precisou desse tempo todo? Se você se ligar no versículo de número 20, você verá, olha como é que o apóstolo Paulo fala aí: não duvidou da promessa por incredulidade. Então havia alguma dúvida. Ele não duvidou por incredulidade, não foi por isso. Se ele tivesse algum tipo de incredulidade sobre Deus, ele certamente não sairia da terra que ele estava, da casa do pai dele, não sairia dali do seu conforto e iria para uma outra terra que ele não conhecia, ouvindo uma voz do além. Abraão não faria isso. Então não foi por incredulidade, a questão de Abraão não foi por incredulidade, mas foi por questões da alma. Medo. Abraão era um frouxo. Abraão era frouxo. Abraão era um cara frouxo. Abraão era um cara que ele tinha tudo na mão. Era um cara, eu começo a calcular que Abraão era um cara racional. Ele tinha tudo na mão, era um cara rico, era um cara extremamente rico para os valores, para aquilo que tinha na época. Era um cara muito rico. Ele tinha empregados, ele tinha a sua esposa, ele tinha animais, ele tinha ouro, tinha prata. A Bíblia conta isso, como é que Abraão saiu da terra de seu pai, como ele saiu lá da terra de Ur. E você vai ver que ele é um cara para ser rico,
primeiramente a gente precisa saber administrar o que tem. Quem não sabe administrar o que tem, continua pobre. E já é pobre porque não sabe administrar. Pergunta para o pessoal daí, está entendendo? É pobre porque não sabe administrar. Agora observe que o pobre que não sabe administrar é aquele cara que não sabe nem administrar nem mesmo seus sentimentos, suas questões. Ele não sabe nem administrar isso, ele não está enriquecido pelo que a palavra diz, pela instrução, né, que alguém dá, ele não tem uma referência, ele não se submete, não é... Enfim, acontece uma quebra de vários princípios. Então o cara desse, ele não sabe administrar, está sempre devendo, e assim vai. Como é que está a sua vida, querido? Você anda devendo para quem? Para quem que você anda devendo? A gente precisa começar a calcular essas coisas muito bem, porque a gente precisa melhorar essas questões. A gente precisa parar de dever para os outros. Mas eu sinto que dever para os outros não é a nossa questão principal. A nossa principal questão, dívida é conosco mesmo. O quanto você deve a você. Porque enquanto você é frouxa, você não é resolvido em suas questões, aí você começa a fraquejar, a vacilar com as pessoas, como Pedro. Aliás, o nome Simão, como já foi dito, significa vacilão. Então, por nome, o cara já tinha esse negócio nas costas. Por isso que Jesus, entendendo o nome vacilão, fala que o nome dele seria Pedro. Rocha, pedra. Para mudar o conceito de vacilão. Por isso o nome de Abraão também mudou, de Abrão para Abraão. Porque algumas coisas também precisavam ser mudadas. E enquanto você não mudar, querido, também algumas coisas, o seu nome não será mudado. Porque Deus também quer mudar o seu nome. Então Abraão, você vê que o apóstolo Paulo faz uma denúncia aqui. Ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas duvidou por causa do medo. Se você ler a história de Abraão a partir de Gênesis capítulo 12, você vai ver no próprio capítulo 12 mesmo, não me falha a memória, Abraão comete a sua primeira gafe. Ele entrega a sua esposa para o rei no Egito. O rei do Egito faz a maior festança, se casa, faz lua de mel, faz maravilha das maravilhas. É isso aí mesmo. Foram as vias de fato. Tudo isso porque Abraão disse: você chega no Egito, você diz que não é minha esposa, é minha irmã. Aí, você daria, Vitão? Eu não daria. Ia ser uma briga depois. Mas tem uns cabras que dá. Age igual a Abraão, porque não quer morrer. Abraão não queria morrer. Daria, Jambim? Jambim fez assim. Daria ou não, mano? A vacilão? Meu Deus. É assim que funciona, cara. Então a gente precisa se ligar em algumas coisas. Era a mulher dele, e ele simplesmente pegou a mulher dele e deu. E não foi só uma vez, não. 2 vezes ele fez isso. Não contente de fazer uma vez, ele fez 2. E Deus pesa a mão sobre a vida dos caras que tomaram Sara por mulher. Por 2 vezes Deus fez isso, para livrar Abraão da vergonha e de outras coisitas mais. Então a gente observa que a situação de Abraão era essa, mas Abraão é conhecido como o pai da fé por aquilo que movimentou ele sair da terra dele, pelo espírito quebrantado, pelo temor que ele tinha a Deus. Foi assim que Abraão saiu de sua terra. E ele vai e ele chega ao extremo, depois que o filho da promessa nasce. Depois que o filho da promessa nasce, Isaac nasce. Não se esqueça disso, que Abraão ainda quis dar jeitinho na sua vida e na promessa. Quando Deus promete, querido, a gente não pode inventar de dar jeitinho, passar à frente de Deus e entender que aquilo que a gente tem foi Deus quem já ajeitou, né? Não pense nessas coisas, não. Não pense desse jeito, não. Porque tem uma galera que assim, ele começa, melhora um pouco a vida e diz: Deus já operou. Aí vai estagnando naquilo que é bom e não passa para o próximo nível. Ele nunca consegue entender as coisas.
não permite, não se esqueça, querido, a cura, a libertação, ela é processual. Ela é processual. E observe bem, já falei sobre isso, às vezes nós estamos igualzinho aos processos dos presidiários, do sistema presidiário brasileiro. Tem inocentes que estão presos há anos, e os processos estão ali ainda para serem liberados. E tem gente que já está julgada, já era para estar em liberdade, ainda não está, porque o processo continua do mesmo jeito. Então a gente está igualzinho. Então os processos ficam acumulados na vida da gente, e no final das contas a gente não resolve nada. Tem coisa que já está julgada, já é nossa, já nos pertence, mas a gente ainda continua estagnado no mesmo lugar. A gente não consegue avançar. Mas observe bem que a culpa já não é do juiz, simplesmente. No nosso caso, a culpa não é do juiz, porque os seus processos estão todos julgados e a vitória foi dada a você. Por que você ainda perde? Por que você ainda não consegue sair da sua cela? Está de porta aberta. Por que não saiu ainda? Por que não venceu os seus medos, seus traumas? Por que você não venceu suas questões? Por que você ainda não decidiu viver Jesus de Nazaré do jeito que tem que viver? Então o apóstolo Paulo, ele vai lançando umas coisas que são poderosas aqui. E aí ele fala assim, olha, essa é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Então observe bem que enquanto a lei operou, a lei de Moisés operou, ajudou muita gente. Com os tempos passando, a lei de Moisés, que Jesus disse, eu não vim acabar, vim cumprir. Jesus resume ela, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus resume ao amor, e o amor é o fruto do Espírito, que movimenta a nossa vida. Se você tiver o fruto do Espírito, a sua vida é movimentada por ele, então você consegue guardar mandamento, fazer aquilo que Deus... É uma maravilha, os seus processos começam a ser resolvidos. Sua vida começa a ser resolvida. Então é pela fé, não é pela lei. E essa fé, ela só é movimentada para nós, a gente só consegue movimentar a fé pela promessa. Existe uma promessa para nós, uma promessa de salvação, uma promessa de vida eterna. Existe uma promessa de cura, de melhora da nossa vida. Eu preciso acreditar nessa promessa. Abraão, queridos, ele ficou firme. Ele teve medo, ele escorregou, ele falhou com a esposa dele, com a pessoa que ele mais amava. Ele falhou. Você também talvez fale com alguém. Talvez você fale com a pessoa que você mais ama. Talvez você fale com você mesmo. Talvez você fale com Deus. Certamente você falha com Ele. Mas mesmo assim Abraão disse, eu vou até o fim. Eu vou ver o que vai dar. Passaram-se 25 anos, Abraão teve Isaque. Já tinha tido Ismael, mas teve Isaque. Passou mais um tempo, aí a gente vai vendo o que vai acontecendo. Abraão conseguiu ser lembrado, honrado, do Velho Testamento até aqui. E é lembrado até os nossos dias de hoje, como um homem que é o símbolo do pai da fé, porque ofereceu também o seu melhor. Abraão, ele acreditava tanto na provisão de Deus, que Deus era a suficiência dele, que ele pegou o filho da promessa, o único filho, e resolveu matar, para oferecê-lo a Deus. Deus fez o teste dos testes com Abraão. Graças a Deus, não tem esse tipo de teste para nós hoje. Tem outros mais fraquinhos, e mesmo assim nós perde. Tem outros testes mais fraquinhos, e mesmo assim a gente continua perdendo os testes. A gente falha com palavra, falha com resolver situações, a gente se ira, a gente se embanana todo com coisas simples, coisas fáceis de resolver. Mas tudo isso porque a gente perdeu de vista a promessa, a gente perdeu de vista isso que ele vai falando, não é, ao longo do texto. A gente perde de vista o contato com o Espírito Santo, enfim, a gente vai perdendo algumas coisas. E aí,
ele vai falando outras coisitas, mas ele fala: Abraão esperou contra a esperança. Observe bem que aí ele vai falando sobre as impossibilidades. Quando ele fala contra a esperança, ele está falando das impossibilidades. É na impossibilidade que Deus começa a gerar as restaurações principais das nossas vidas. Nas impossibilidades, nas piores dificuldades. Abraão era um homem velho, 100 anos. Sara chegando também já nos 100. Todos os dois velhinhos. Eu fico imaginando se nós chegarmos aos 100 anos nesse vigor. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Os casais com esse vigor, com essa aleluia, não é? Se amando desse jeito, vai ser uma bênção. Não é? É uma maravilha das maravilhas. Agora a gente com 40, com 30, com 20, nós já estamos desistindo das coisas, querido. Nós esquecemos da promessa. A gente se esquece da promessa. Querido, eu fico pensando em muitas coisas, sabe? Porque no Antigo Testamento, as histórias eram passadas de pai para filho. Não tinha nada escrito. Os hebreus eram escravos, não sabiam escrever. Não tinha nada escrito dessa gente. Absolutamente nada. Quem escrevia eram os outros. Ou alguém que chegou que se sentou e escreveu. Se Moisés não fosse criado no Egito, a Bíblia não chegaria com a história dele para contar para nós. Não teria nada escrito. Então, nas impossibilidades, Deus começa a tratar. Porque Deus já sabia que o seu povo era um povo extremamente incapaz. Era um povo extremamente melindroso. Não mudou muito esse negócio nos dias de hoje. Um povo extremamente melindroso, que não consegue se resolver. Basta ouvir uma negativa, basta ouvir alguma coisa, basta receber uma negativa, e aí começa toda a melindragem. Basta não resolver uma situação, começa, ó céus, uma vida. A gente não resolve nossa vida, querido. Então Abraão era um cara que estava resolvido. Ele esperou 25 anos, e ele fala no 19, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o próprio corpo amortecido da idade. Abraão não duvidou, permaneceu firme ali. Ele permaneceu firme, e pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então é isso aqui, quando alguns cânticos afirmam: vou passando pela prova dando glória a Deus, é para que isso aqui aconteça. Não é um jargão, não é um jargão. Os pentecostais amam fazer isso, e nós precisamos aprender a dar glórias a Deus nos tempos de luta, de tribulação, nos tempos de dificuldade. A gente precisa aprender a dar glória a Deus, porque Ele está no controle. É só por acreditar que Ele está no controle. O problema está ali, eu estou vivendo a coisa, mas Ele está no controle. O que me basta saber é isso, que Ele está no controle. E depois ele fala que, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir a promessa, Abraão continuou ali no lugar. E aí depois ele fala no 24 algo poderoso. Ele fala que, a partir do 23, ele fala: não somente por causa dele, Abraão, está escrito isso, está escrito desse jeito, foi para ser justo. Deus quis ser justo com Abraão, porque ele acreditou, porque ele ficou firme até o fim. Não é só por causa de Abraão, é para que o exemplo de Abraão chegasse até nós, para que a gente também aprendesse, para que a gente aprenda a ficar firme no tempo de luta, no tempo de prova, no tempo dos testes. A gente também fique firme, acreditando que Deus é conosco em todo o tempo. E aí ele fala: olha, e isso aqui ainda vem mais uma situação, também por nossa causa, posto que a nós igualmente será imputado, a saber, a nós que cremos que Deus, o Pai, ressuscitou dentre os mortos Jesus, nosso Senhor. Observe que Jesus, essa história de Abraão é para chegar até Jesus. O Jesus que nós acabamos de ler em João 14. A história de Jesus, querido, ela vem para desatar a nossa salvação, a nossa eternidade. A gente precisa resolver o problema da nossa eternidade. Nós precisamos resolver isso o mais rápido possível, com testemunho, não é? Porque afinal de contas tudo isso aqui foi feito
por meio de testemunho, de viver, de acreditar naquilo e viver aquilo. Querido, não basta acreditar, precisa viver. Precisa viver. E a gente vive isso andando junto. Porque a sua história de vida fortalece a vida do outro. Encoraja o outro, motiva o outro. Mas se você para no meio do caminho, você desmotiva o outro, desencoraja o outro, enfraquece o outro. Por isso, querido, a palavra ela vem desse sentido. Seja um homem desatado, seja uma mulher desatada pela fé. Pela fé. A fé, ela me faz acreditar numa promessa. E Deus tem uma promessa para nós. Foi dito para nós que quando uma palavra é liberada para a nossa vida, nós precisamos nos movimentar debaixo dela. Abraão foi liberado por Deus uma palavra a Abraão. Abraão, sai da sua terra, vai para a terra que eu vou te mostrar, uma terra que emana leite e mel, e lá eu vou te abençoar, e quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. De ti farei uma grande nação, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão creu nisso. Abraão saiu da posição em que estava para uma outra posição, debaixo de uma palavra. Nós buscamos nos movimentar aqui, nessa igreja, debaixo também de uma palavra. Vamos sair, vamos ganhar as pessoas, vamos testemunhar as pessoas. E a palavra que está para nós se chama Jesus Nazaré, o ressurreto. O ressurreto. Mas para que isso aconteça, querido, o que é que precisa estar ressuscitado em nós? É a vida dele, é a nova vida, é o novo testemunho, é o novo jeito de viver. São as resoluções, as soluções, os problemas, querido. São problemas, eles continuarão aí. Problema é problema, amém? Todo mundo tem problema aqui? Glória a Deus, aleluia. Maravilha. O que é que o seu problema precisa? É da sua atenção? O seu problema precisa da sua atenção? O seu problema precisa do seu choro? O seu problema precisa de você ficar ali esquentando a cabeça? Precisa disso? O seu problema precisa de solução, querido. Então qual é o seu papel então? Olha para a solução, busca a solução, corre atrás da solução. Foi isso que Abraão fez. Debaixo da palavra ele se moveu. Ele se moveu. Mas a gente ainda continua vivendo acomodado. Observe bem, a gente continua como ele estava aqui, duvidando. Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas duvidou da promessa por outras coisas. Duvidou por medo. E você tem duvidado pelo quê? Qual é a situação da sua alma que não está resolvida ainda? É a soberba? É o orgulho? É o medo? É um trauma? É a falta de perdão a alguém? É o pecado que você ainda não venceu? Que não está resolvido ainda, não está ainda maravilha na sua vida? Querido, em nome de Jesus, firma os passos. Firma os passos. Foi para a liberdade que ele, Jesus Nazaré, te libertou. Foi para a liberdade que ele te libertou. Agora, que liberdade é essa? Lembrando do congresso, olha, ele nos coloca em liberdade para que a gente esteja liberto das nossas questões. Agora, certamente, eu não me liberto totalmente de imediato. Então, minha cabeça se liberta. Eu não sou mais daquele jeito. Eu sou desse. Eu não sou mais do mundo, eu sou de Deus. E venho para Deus. Aí de repente, vem aquela vontade de tomar aquela cerveja, os bêbados. Aí eu digo, não, eu sou de Deus. Aí os drogados, os noiados, dá vontade de fumar, de cheirar. Aí eu digo, não, eu sou de Deus. Os adúlteros, os pornográficos, dá vontade de clicar na internet, de assistir programa, de ir nas boates, de ir nas baladas, de fazer a coisa errada todinha. Eu digo, não, eu sou de Deus. Os mulherengos, as mulheres que pega muito homem também. Esse é gatinho, meu coração bateu. Aquele é gatinho, meu coração já bateu para aquele. Meu coração tá com arritmia. Meu querido, em nome de Jesus, é muita paixão para dar, é muita paixão, já viu isso? É muita paixão, né? Coração fica batendo, cuidado, infeliz, vai dar um infarto, né? Uma hora dela vai dar um infarto, é tanta arritmia,
Cuidado que o SAMU demora. O SAMU demora. E e não garanto a você que vai ter desfibrilador lá dentro. Não te garanto isso, beleza? Pode ser que você fique lá, está talado lá, ó, babando lá, meu coração, e a arritmia batendo. Olhando, né, as coisas. Querido, em nome de Jesus, pare de se distrair com o que está à sua volta. Foca. Tenha foco na vida. Abraão teve foco. A promessa dá foco. A promessa dá foco. A promessa evita as distrações. A promessa desata a dependência. A promessa desata a obediência. E quando a gente vai vivendo essas questões, a gente vai vencendo um monte de coisas que são da nossa carne. A concupiscência da carne começa a ser vencida, começa a ser abandonada, querido. E a gente vai começando a viver Deus, 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 Deus o tempo inteiro. E você começa de fato a olhar para Deus, olhar para a missão, olhar para a intimidade com o Espírito Santo de um outro jeito. Mas tem que estar resolvido, querido. Pode ser que você acredite em Deus, e eu não duvido disso. Você pode até acreditar em Deus, querido. Eu não duvido nada disso sobre isso. Mas pode ser que você esteja, pelo seu medo, por outras questões não resolvidas da sua vida, está desacreditando da ação dele. E aí, como diz lá em Hebreus, se você quer se aproximar de Deus, creia que Ele existe. Aí essa palavra não desata na sua vida. Você fica atado nos seus problemas e aquela coisa, quando você vê uma montanha na sua frente, você enxerga o que está do outro lado? Consegue enxergar assim ou não? Geralmente não, querido. E geralmente quando você está olhando para a montanha do seu problema, é assim, você não enxerga o que está do outro lado. Mas quando você diz em nome de Jesus, montanha, problema, o maior problema do mundo é o meu, sempre o meu, não é assim? Todo mundo diz isso. Eu estou com um grande problema. E aí, às vezes, quando a pessoa começa a contar, e você dá até não sabe de nada, não sabe de nada, não sabe de nada, né? E aí, você está com um grande problema. Aí você olha assim e fala: meu filho, em nome de Jesus, olha a solução aqui, ó, o caminho está aqui. A coisa é simples, é mais simples do que você imagina. Basta escutar, querido. Basta entender as coisas. É uma palavra que de vez em quando eu paro nela. Porque Abraão, velho, cansado, não se deteve. Ele sentiu a restauração de Deus. A promessa, ela traz restauração. Ela traz vigor, traz foco, restaura a alma, restaura a esperança. Tem muita gente desesperançada ainda. Gente aqui dentro da igreja que está sem esperança. Mas está sem esperança porque está mergulhado, atolado nos seus próprios problemas. Em nome de Jesus, querido, tem coisa que o problema já não é mais seu, é de Deus. Mas você não está confiando ainda. Você continua duvidando disso. E por causa disso, o problema continua na sua mão. E enquanto estiver na sua mão, não tem solução. A promessa, querida, é essa. Quando eu fico imaginando as loucuras, esse povo tudo é um povo muito louco. Você viu aqui que vários testemunhos aqui nesse nosso congresso aqui, falando sobre provisões. Você viu o exemplo do pastor agora, sair de uma instituição para montar uma igreja sem ele, sem ver. Ele estava me mostrando a foto da igreja que ele montou. Primeiro culto, estendeu uma lona preta com tudo emprestado. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Já postou no Facebook ontem. Semana que vem, 2 cultos. 2 meses. 2 meses. Tudo isso, querido, é a paixão por Deus. A paixão por Deus, ela atrai os diferentes. A paixão por Deus, ela é contagiante.
A paixão por Deus gera em nós uma fé contagiante, gera em nós uma vida inspiradora, uma vida que inspira outros, gera coragem, gera intrepidez. É isso que funciona. A vida de Abraão, quando olho para esse cara, frouxo, deu a mulher dele para o outro cara ficar, eu ia falar uma besteira, né? Fez um monte de coisa, Abraão, fez um monte de besteira. Mas, no entanto, Deus honrou. Deus honrou que as besteiras? Não, Deus honrou o coração compungido, quebrantado, o caráter dele, a vontade dele de vencer. Agora, Abraão não era só vontade, Abraão não era só disposição, Abraão era ação. Abraão se movimentou debaixo da palavra e foi. A direção é essa, Abraão. E quando cada teste, a vida de Abraão, para a gente entender essas promessas, a promessa eu entendo desse jeito: entre a palavra liberada e a promessa tem uma trajetória. Só para lembrar você, entre a palavra liberada e a promessa tem uma trajetória. Ela pode ser longa ou ela pode ser curta para você. Vai depender de como você se movimenta debaixo da palavra. Se você crê, se você guarda os mandamentos, se você vive no Espírito, pelo Espírito, a sua caminhada será encurtada. Você já alcança a promessa no tempo de Deus, mas antes que muita gente que já está na caminhada há mais tempo. Mas se você resolver andar segundo os seus conceitos, aí vai ficar meio difícil. Seu jeito de viver te trouxe para perto de Deus, querido? Seu jeito de viver, se você continuasse vivendo do seu jeito, onde é que você estaria agora? Abraão, se ficasse do jeito dele, ele ficaria na terra do pai dele. Mas ele resolveu seguir o caminho de Deus. E aí, eu entendo desse jeito, que os testes que Deus aplicou debaixo da palavra que ele lançou, debaixo para a promessa se cumprir, cada teste foi para que forjasse o caráter de Abraão. Cada teste expulsou alguns demônios de Abraão. Porque observe bem que quando Deus lança, Abraão vai lá, dá a mulher dele para o faraó, e Deus amaldiçoa a terra do Egito, Abraão tem que se aprumar. Ele faz a segunda vez, aí ele não faz mais a terceira. Ele não fez mais. De repente ele gera o filho Ismael. Foi outro teste. Aí veio o teste dos testes. Foi de dar o filho dele. Abraão vence seu último fantasma e mostra para Deus: Deus, eu não só estou disposto, eu vou fazer tudo que o Senhor ordenar. Deus tem testado você também, tem ou não? Sim ou não? Seus problemas são testes. Eu já aprendi que a gente não é testado, a gente não faz prova sem que a matéria seja dada para nós, é ou não é? Professor de português, matemática, quando ele faz uma prova, ele faz a prova baseado no que ele ensinou na classe, é ou não é? Deus é do mesmo jeito, ele vai dando palavra, vai dando instrução, e depois ele lança o teste. E o problema é que tem muita gente que está perdendo nas provas, perdendo, e vai ter que repetir de ano, vai ter que começar tudo de novo. Tem gente que a caminhada nunca avança, porque está sempre recomeçando. Quando eu me movo debaixo da palavra, quando eu creio na promessa, quando eu tenho foco, a minha vida continua. E aí vem a seguinte chave: a unção conservada
é mais poderosa, mais forte, legítima, mais perfumada, garbosa do que a unção reformada. Tem gente que está sempre tendo que recomeçar. Está sempre tendo que recomeçar. E aí, querido? De tanto recomeçar, fica difícil, não, não? Eu já disse, já contei aqui para você repetir a 6ª série 3 vezes. E não foi por burrice, mas por muita brincadeira. Eu perdia para brincadeira. Mas sabe qual era o interessante? Quando chegou na 3ª vez, na 4ª vez que eu fiz a 6ª série, eu já sabia todos os assuntos. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil fazer prova. Parecia até que era a prova do ano passado. Era uma maravilha. Era uma maravilha. Poderia ficar fazendo a 6ª série um monte de vezes. Não é assim? Quando a gente aprende a fazer, não é assim? A gente quer repetir aquilo que a gente já sabe, porque é bom. Quando você come um prato que você gosta, você quer comer aquilo todo dia, sem saber que aquilo pode prejudicar a sua saúde uma hora. Quem come, quem fica na 6ª série o tempo inteiro, não cresce, não termina o 1º grau, não termina o 2º, não termina o 3º e não avança no que tem que avançar. Você está entendendo isso, sim ou não? Se você ficar orando no mesmo lugar, pela mesma coisa, se você ficar repetindo o mesmo caminho, prostrado no mesmo problema, quanto mais tempo você demora de resolver o que você tem que resolver, você não avança espiritualmente, você não cresce. E aí a Bíblia diz: para de ser menino, para de ser criança, a gente precisa amadurecer. E aí eu venho mais uma chave para você: a promessa desata a maturidade em nossa vida. A promessa nos faz mudar de nível. Então foca na promessa, querido. Se mova debaixo dessa palavra. E tenho certeza que você vai mudar de nível, vai progredir. Você vai chegar a ter uma fé amadurecida. E aí, quando você chegar nesse nível, nenhum problema te detém. E aí você vai poder cantar: ninguém detém, a obra é santa. Amém? Eu vou orar por você. Nós vamos acelerar aqui hoje, beleza? Eu quero orar só pela sua vida. Não vou pedir para ninguém vir aqui nesse altar, que tem uma galera que gosta de ficar aí, né? A galera gosta de ficar aí no banco. Mas eu quero orar pela sua vida, você que está aí sentado no banco. Quero ministrar sobre a sua vida essa força, né, de ser sal, ser luz, ser um homem focado, uma mulher focada na ação do Espírito, para que Ele consiga de fato levar a sua vida adiante. Amém? Feche seus olhos.